Feito isso, essa investigação etiológica, a gente tem que graduar esse paciente, principalmente para saber se a gente está diante ou não de uma urgência hipercalêmica. E o que seria isso? Basicamente, se o potássio estiver acima de 6,5, de forma isolada, a gente já está diante de uma hipercalemia, uma urgência hipercalêmica. Se a gente tiver com potássio acima de 5,5, uma hipercalemia, associada a manifestações clínicas, como foram abordadas anteriormente, ou alterações eletrocardiográficas, a gente também está diante de uma urgência hipercalêmica. E isso é importante porque muda a nossa conduta, como a gente vai mostrar a seguir. E uma observação, pode voltar, Lucas, por gentileza, é que nos pacientes em que a gente encontra um potássio de 5,5, mas que ele tem uma disfunção renal moderada grave, e aí a gente coloca aí um CADIGO 2, CADIGO 3, em que a creatinina basal dele está aumentada mais que 2 ou mais que 3 vezes o valor basal, ou então um paciente que tem um potássio 5,5, mas tem um mecanismo de hipercalemia, na qual bem provavelmente vai ter um aumento rápido de potássio, como uma síndrome de liso tumoral, uma rabdomiólise ou um politrauma, a gente também conduz esse paciente como uma urgência hipercalêmica. Pode passar, Lucas? E aí, diante de urgência hipercalêmica, a gente tem que tomar algumas ações de forma imediatas. E aí, o que a gente tem que ter em mente é que o potássio, em níveis elevados, ele vai desestabilizar a membrana cardíaca, podendo levar a arritmias, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular. Então, a gente tem que fazer com que os efeitos do potássio sejam antagonizados, sobretudo a nível cardiovascular, e depois disso, fazer uma redução dos níveis séricos desse potássio e controlar possíveis causas reversíveis de hipercalemia. Então, diante de uma urgência hipercalêmica, a gente tem que fazer a monitorização cardíaca desse paciente, para avaliar como está o complexo QRS, como que está a onda T. E diante disso, tendo alguma alteração, ou o potássio está acima de 6,5, ou como a gente disse, 5,5 progredindo para um aumento rápido, a gente tem que, inicialmente, fazer uma estabilização da membrana cardíaca, para evitar que esse paciente entre num ataque de arritmia e acabe evoluindo até para uma PCR por conta desse ritmo de taquiarritmia. E aí, a medicação que a gente usa como estabilizadora de membrana cardíaca, é o gluconato de cálcio. E, via de regra, a gente usa uma ampola, que são 10 ml, com 10% de concentração, diluídas em 100 ml de soro glicosado a 5%, e faz infusão rápida, para a gente ter uma estabilização do cardiomiócito. E essa infusão é de cerca de 3 a 5 minutos. E aí a gente observa o eletrocardiograma e o traçado no monitor para ver se teve uma reversão das alterações eletrocardiográficas. A gente pode reduzir isso em até 3 vezes, fazer até 3 etapas do gluconato de cálcio. Pode passar? Feita essa estabilização, tranquilizando, sabendo que o paciente está fora dos riscos de taquiarritmia, a gente tem que ver algumas medidas para retirar esse potássio do nível sério. E a gente tem 3 passos a serem avaliados. O primeiro é o shift. A gente vai pegar esse potássio que está aumentado no nível sério e tentar passá-lo para o meio intracelular. E as 3 estratégias são glicoinsulina, o uso de beta-agonistas e o uso de bicarbonato, que tem algumas ressalvas. Ou então, a gente tenta eliminar esse potássio do organismo, fazendo de forma renal ou intestinal. De forma renal, a gente pode usar a furosemida, e intestinal, o Sorcal ou Lokelma. E, em último caso, ou em pacientes já dialíticos, a gente tende a indicar a hemodiálise, preferencialmente, ou a diálise peritoneal. Pode passar? E aí, o que seria esse shift? O deslocamento do potássio para o intracelular. Com a glicoinsulina, a gente consegue aumentar a sódio-potássio ATPase, a bomba de sódio-potássio, aumentando o influxo de potássio para o intracelular. E como que a gente prepara? A insulina em si já é capaz de fazer o influxo do potássio para o intracelular, mas ela, por si só, vai gerar hipoglicemia. Então, a gente associa com a glicose. E aí, uma solução padrão é pegar 10 unidades de insulina regular, diluir em 10 ampolas de glicose 50% e infundir em 1 hora em bique. E aí, faz essa infusão. Pelo risco de hipoglicemia, é de bom tom nas próximas 2 horas a gente avaliar
HGT desse paciente para ver se ele não desenvolveu uma hipoglicemia, e depois de um tempo que a gente vai abordar mais à frente, a gente solicita o novo potássio para ver se teve essa correção. Outra estratégia para o shifting também, pode passar, Lucas? É o uso do beta-agonista, e aqui a gente tem o salbutamol, que também age sobre a bomba de sódio e potássio. E aí a gente usa ele de forma inalatória. A gente pode pegar o salbutamol, colocar 40 gotas, diluir em 3 a 5 ml de soro fisiológico e fazer por nebulização até o final dessa solução toda. O que a gente tem que se atentar é que o salbutamol, o beta-agonista, ele tem um efeito taquicardizante. Então a gente tende a evitar em pacientes com quadro de angina ou então com doença arterial coronariana prévia. E em outro caso também que gera o shifting é o uso do bicarbonato. O Lucas bem falou que um paciente com alcalose tende a colocar o potássio no intracelular, tende a tirar o potássio da circulação sérica. E nesse caso é verdadeiro também. A gente pode administrar o bicarbonato de sódio, a concentração dele é de 8,4%, de 50 a 100 ml em 1 a 2 horas. Só que ele tem algumas ressalvas. Ele é melhor indicado no paciente que já tem acidose, porque a gente vai estar corrigindo a hipercalemia e a acidose, só que por ter alta concentração de sódio, ele pode piorar a hipervolemia do paciente. Então, a gente tende a não fazer num paciente hipervolêmico e, sobretudo, no paciente hipervolêmico e anúrico, no qual, se a gente fizer o bicarbonato, pode ser que a gente não consiga retirar esse volume excedente de forma tão rápida. Pode passar. A outra forma é reduzir o boom, reduzir o estoque de potássio que a gente tem. E essa redução pode ser por via renal, com o uso da furosemida, que é um diurético de alça, que vai agir na alça de Henle, fazendo a excreção do potássio. E a dose inicial ali seriam 2 ampolas, 40 miligramas endovenosa. Só que no paciente que está hipervolêmico, que a gente também tem que tirar o potássio, tirar o volume, pode ser que a gente precise usar doses maiores, sobretudo no paciente que já faz uso de furosemida, então tem uma certa resistência tubular a essa medicação. E, em outra instância, a gente pode fazer também uma excreção intestinal, usando resinas de troca. Só que um ponto aqui importante é que esse efeito é lento, geralmente leva de 2 a 6 horas para a gente realmente conseguir ver algum resultado na redução do potássio sérico desse paciente. Então, não é uma medicação, não é uma forma de medicação viável no paciente com urgência hipercalêmica e no paciente que está com hipercalemia grave. A gente lança a mão dessas excreções intestinais, resinas de troca, geralmente no paciente com hipercalemia leve ou moderada. E aqui a gente tem o que é mais palpável, acessível, que tem disponibilidade em praticamente todos os hospitais, que é o Sorcal, que é o polistireno sulfonato de cálcio. A gente pode usar a dose de um envelope diluído em água, 30 gramas, de 8 em 8 horas, ou até de 4 em 4 horas, sabendo que esse efeito vai ser mais tardio. E atualmente, a gente tem a medicação que é a Lokelma, que está ganhando força no mercado recentemente, que ele age semelhante ao Sorcal, só que ele age a nível de todo o trato gastrointestinal, fazendo como se fosse uma captação, uma aglutinação do potássio na luz gastrointestinal, fazendo que esse potássio seja eliminado na forma por meio das fezes. Só que tem um ponto que, assim, ainda é obstáculo. Ele é muito caro, comparado ao Sorcal, e também comparado às outras formas de correção de hipercalemia. Para vocês terem uma noção, o custo médio do Sorcal diário é de R$ 180 na fase aguda, no tratamento ali nos primeiros dias, até reduzir o potássio. Então, ainda não é tão acessível assim. Custo do Lokelma, né? Lokelma, isso. Pode passar? E aí, quanto aos detalhes, uma vez feita a correção desse potássio, feita algumas medidas, ou para o shifting, ou então para eliminação, excreção, principalmente renal, a gente dosa o novo potássio após 2 horas dessas medidas, porque o efeito não é tão imediato. Então, não adianta fazer a medida e logo em seguida fazer essa dosagem. A gente tende, no paciente com urgência hipercalêmica, dosar após 2 horas para ver se foi responsivo ou não às medidas clínicas. Enquanto que, nos pacientes sem urgência hipercalêmica, um paciente com
de 5,5 até 6,4, sem alterações eletrocardiográficas e sem manifestações clínicas, a gente pode fazer essa redução do potássio de forma mais gradativa em até 6 a 12 horas. E nos pacientes que já são dialíticos, que já fazem hemodiálise, que já tiram o potássio pela diálise, a gente tende a indicar preferencialmente a hemodiálise. Só que esse paciente pode bater no seu serviço, pode bater no seu pronto atendimento, em que você não vai conseguir prescrever a diálise de forma imediata. Então, a gente tenta medidas clínicas iniciais, aquelas que foram abordadas inicialmente, e se o paciente for refratário a essas medidas, a gente indica a diálise, preferencialmente a hemodiálise, que tem uma ação mais rápida.